A paz do Senhor, amados irmãos da ETEAD, aqui é o pastor Armando Taranto Neto. Estamos aqui uma vez mais para transmitir um ensino a respeito da teologia sistemática. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Nossa matéria hoje é pneumatologia, ou seja, pneuma significa espírito, pneumatos e logia estudo, né? Estudo do Espírito, no caso aqui do Espírito Santo de Deus. Então, a pneumatologia do grego, nós vamos acompanhar na nossa revista, na nossa apostila, né? Essa palavra pneuma significa espírito e é o segmento da doutrina cristã que trata do Espírito Santo. Nós vamos falar hoje, na aula passada, vocês se lembram bem, nós falamos sobre Jesus, né? Cristologia, e hoje nós vamos dar sequência sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, ok? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é falando da Trindade. A Trindade, ela é composta, ou a divindade, né? Ela é composta de três pessoas. A divindade é uma só. A divindade é Deus. Essa divindade é uma só, mas ela é composta de três pessoas diferentes. Nós temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo de Deus. Nós não temos três deuses. Deus é um só. A divindade é uma só. Agora, essa divindade, ela é composta de três pessoas. Falamos do Filho, né? Agora vamos falar do Espírito Santo de Deus, como também uma pessoa. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa porque ele possui personalidade. Ele tem vontade, ele tem desejo, ele se entristece, ele se alegra, né? Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa porque ele tem esses atributos. E ele também tem alguns símbolos na Bíblia que o identificam, tem alguns nomes também, correto? Aliás disso, o estudo da pneumatologia pode começar por definir o Espírito Santo como uma pessoa, uma vez que algumas seitas cristãs não o reconhecem como tal. Nós temos algumas seitas, notadamente os Testemunhas de Jeová, ou as Testemunhas de Jeová, ou russelistas, né? Porque tiveram como seu fundador Charles Taze Russell, começo do século XX, e eles não acreditam que o Espírito Santo de Deus seja Deus. Eles acreditam, ou eles atribuem à pessoa do Espírito Santo de Deus uma força. Eles dizem que é uma força ativa de Deus. Não, o Espírito Santo de Deus não é uma força ativa. Ele é Deus, né? Nós vamos praticamente ensinar nessa aula de hoje todos esses aspectos, vamos tirar todas as dúvidas com respeito a isso, ok? Será que eu devo orar o Espírito Santo? Na aula passada nós falamos que a oração que Jesus nos ensinou, lá em Mateus capítulo 6, ele nos ensinou que devemos orar ao Pai, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao nosso cada dia, nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqui tem as nossas dívidas, né? Quem fala ofensas são os católicos. As nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Então a oração é ao Pai em nome de Jesus. Ah, mas onde é que fica a pessoa do Espírito Santo, já que nós estamos falando dele aqui? Ora, ninguém ora ao Pai em nome de Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então você não precisa ficar triste, mas a oração não estou falando do Espírito Santo. Você nem precisa falar do Espírito Santo, porque quando você ora a Deus em nome de Jesus, você está orando pela impulsão ou pela direção do Espírito Santo de Deus. E ninguém diz que Jesus é filho de Deus se não for pelo Espírito. Esse Espírito ele habita em nós. Então, tudo aquilo que nós fazemos que vem agradar ao Pai ou que nos leva a buscar ao Pai é sempre feito na direção do Espírito Santo de Deus, ok? Então, não se ora ao Espírito Santo, mas nós oramos em espírito.
né? Não existe espírito de oração também. Isso é um erro teológico. Nós oramos em espírito. Tá? Então, se você errava, já não vai errar mais. Então, naquele momento, vamos ficar em espírito de oração. Isso não existe. Não existe lugar nenhum na Bíblia que diz espírito de oração. Mas nós oramos em espírito, ok? Então, os seus atributos, que são os atributos do Espírito Santo, estão descritos na Bíblia, nos dão conta da sua divindade. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Divindade tem a ver com o aspecto de Deus, né? Da pessoa bendita do Espírito Santo. E os seus nomes e símbolos, eles vão revelar exatamente, nos revelam, né, outros aspectos da sua personalidade. Bom, primeiro, nós vamos falar da personalidade do Espírito Santo. Se ele é uma pessoa, então ele tem que ter uma personalidade. O que é personalidade? A palavra personalidade vem da palavra latina persona. Persona no latim significa máscara. É aquilo que nos identifica, não máscara no sentido de essa pessoa ser mascarada, tá? É aquilo que nos identifica, é a nossa personalidade. Cada um tem um jeito de ser. Tanto é que quando alguém se converte ao Senhor, nosso Deus não muda a personalidade de ninguém. A personalidade é uma coisa que a gente nasce com ela e morre com ela. O que Deus vai mudar em nós é o nosso caráter. Então a personalidade não muda. O que muda é o nosso caráter. Ok? Então vamos gravar bem isso daí. Então, com respeito à personalidade do Espírito Santo, João 14,16 vai dizer assim: Eu pedirei ao Pai, Jesus orando, né, que os envie outro Consolador. João 14,16. E eu pedirei ao Pai para que vos envie outro Consolador. Na língua grega, que é uma língua muito lógica, nós temos pelo menos duas palavras, as principais, que vão nos remeter à ideia de outro. A primeira palavra é héteros. Héteros significa outro igual, outro diferente. Né? No momento que nós estamos vivendo aí, dessa ideologia de gênero, um casal hétero são pessoas com sexos diferentes, por isso que são héteros. Né? Tem homo, é igual, mas tem héteros, que é outro diferente. Mas quando o Senhor Jesus, ele diz lá em João 14,16, que pedirá ao Pai para que envie outro Consolador, ele não está dizendo héteros, a palavra usada ali é alon. Alon, no grego, significa outro de mesma substância, de mesma identidade, mesma característica, mesma personalidade, é outro igual. É um outro igual, diferente de héteros, que é outro diferente. Então, quando Jesus disse que pediria ao Pai que mandasse outro, ele está dizendo que ia mandar outro igual a ele. Jesus não está aqui em pessoa, ele está à destra do Pai intercedendo por nós, mas ele enviou o Espírito Santo de Deus que agora habita em nós. O Espírito Santo de Deus, a atuação dele não é hoje não é como no Antigo Testamento, que as pessoas elas eram ele usava as pessoas para um determinado fim, daqui a pouco deixava a pessoa. A gente vê isso principalmente ali com Jefté, Juízes capítulo 11. A gente percebe isso com Sansão, né, que o Espírito se apoderou dele, daqui a pouco abandonou. Né? A gente vê com Saul acontecendo isso. Né? Então, no Antigo Testamento era uma modalidade meio que diferente da manifestação do Espírito Santo. Já no Novo Testamento, nós vamos ver que a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, desculpe, quando Jesus falou assim: olha, vocês ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido poder, e ser testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Está lá em Atos 1:8, não é isso? Então Jesus falou assim: vocês fiquem aí, aguardem. Jesus apareceu por 40 dias depois da sua morte aos seus discípulos, e depois de 10 dias dessa promessa, eles estavam todos reunidos num lugar, numa casa, em oração, 120 pessoas aproximadamente. E essas 120 pessoas, em um dado momento, eram umas 9 da manhã, né, eles foram cheios do Espírito Santo e cada um começou a falar em línguas conforme o Espírito lhe concedesse que falasse. Então veja que a partir desse instante, né, Jesus mandou um revestimento do Espírito
Santo para eles. E agora também, mesmo as pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus ela já mora na pessoa. Né? O batismo com o Espírito Santo não é o momento que o Espírito vem morar, mas é o revestimento. Toda pessoa hoje que aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus já vem morar na pessoa. Você se lembra quando Jesus lá, ele nos seus 40 dias de aparição na terra, depois da sua morte e ressurreição, os discípulos estavam reunidos numa casa e a Bíblia diz que ele aparece e soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Não quero aqui doutrinar e dogmatizar, mas dá a entender, nós não somos proibidos de pensar, né? Não estou dizendo que seja, mas pode ser, a partir deste momento, quando Jesus soprou nos discípulos o Espírito Santo, então a partir daí o Espírito começou a habitar nos discípulos, diferentemente do Antigo Testamento. Pode ser, dá a entender. Porque lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando eles são revestidos do Espírito Santo, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, aí eles receberam os dons. Tá? Então, não quer dizer que a pessoa só tem o Espírito Santo quando ela é batizada com o Espírito Santo. Não. Tá? Uma coisa que a gente precisa entender, já que nós estamos falando sobre o Espírito Santo, e agora é o momento da gente tirar algumas dúvidas, não dá para tirar todas, né? Mas é bom citar algumas características com relação à manifestação do Espírito. Por exemplo, uma pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, ela levanta a sua mão e de coração quebrantado, ela se arrepende, arrependida, ela entrega-se para Jesus, né? Então, a partir desse momento, ela vai ser adotada como filha, ela é justificada, né? Ela é regenerada, né? E aí começa um processo de santificação, né? Ela é redimida também, foi pago um preço por ela, né? Jesus pagou esse preço na cruz. A partir desse instante, ela tem o Espírito Santo. Agora, essa pessoa mesmo que aceitou Jesus como Salvador e ela tem o Espírito Santo, ela começa a buscar o Espírito, a palavra de Deus, ela começa a ler, ela começa a orar, ela começa a jejuar, a se aproximar do Senhor, aí ela vai ficar cheia do Espírito. Tá? Mas ela ainda pode não ser batizada com o Espírito Santo, mas ela é cheia do Espírito Santo. E a Bíblia nos recomenda a não nos embriagarmos com o vinho, o qual a contenda, mas a Bíblia recomenda que nós venhamos a nos encher do Espírito Santo. Então veja, a pessoa tem o Espírito Santo quando aceita Jesus, a partir do momento de uma vida de consagração, ela então passa a estar cheia do Espírito, e uma vez cheia, falta pouquinho só para ela ser batizada com o Espírito Santo e para ela agora então receber os dons do Espírito Santo. Bom, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre os dons e os frutos também, que são coisas diferentes. Os dons a gente recebe pronto, e os frutos são gerados em nós. Nós geramos os frutos. E é bom que se diga que os frutos são muito mais importantes do que os dons. Os dons têm sua importância, que é absolutamente relevante, né? Mas os frutos, né, pela leitura que nós fazemos da Bíblia, o apóstolo Paulo diz lá, ainda que a gente fala a língua dos homens, dos anjos, né? Embora falar língua estranha não seja falar a língua dos anjos, é uma metáfora que ele está usando ali, né? Língua estranha não é língua dos anjos, tá bom? Em nenhum lugar a Bíblia diz que língua estranha é a língua dos anjos. Ele está dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, eu não sei qual é a língua dos anjos, mas não é a língua estranha. Não sei se entendem também, tá? Mas vamos começar a consertar alguns conceitos aqui, alguns mitos, né? Colocar por terra alguns mitos, algumas crenças ou igrejismos que nos passam, que não tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina. Tá bom? Então, uma coisa é a pessoa ela ter o Espírito Santo quando ela aceita Jesus, outra coisa é quando ela busca a presença do Senhor, ela ora, ela jejua, lê a palavra e ela fica cheia do Espírito Santo, e outra coisa é quando o Senhor a batiza com o Espírito Santo. Bom, então já vimos aqui que quando Jesus, lá em João 14:16, diz que vai pedir ao Pai para mandar um outro, é um outro igual. Tá? Não se esqueça disso. Então Jesus, o Espírito Santo, então, é uma pessoa, a começar pelo fato de que ele é uma das pessoas da Trindade. Nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mateus 28 diz lá, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então veja que os três são aí
aparecendo as três pessoas. Outro exemplo da Trindade, nós temos ali quando Jesus foi para o batismo, lá no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 3 e 4 ali, né? Que quando Jesus ele é batizado, depois ele vai para o deserto para ser tentado, né? Capítulo 3 de Mateus, ele é batizado, olha só, quando ele está entrando na água, está o Filho, aí vem o Espírito Santo em forma de pomba, pousa sobre ele e ouve-se uma voz do céu que diz, eis meu filho amado. Quem está dizendo? É o Pai. Então o Pai diz, eis aí meu filho, ó, o Pai diz, eis aí meu filho, que está no rio, em quem me compraze. E nesse instante vem a pombinha e pousa sobre ele. Não há dúvida nenhuma de que Jesus ali foi batizado nas águas e também foi batizado com o Espírito Santo ali, com certeza. Jesus é a primícia de todos, de toda a igreja. Tudo que vai acontecer comigo e com você já aconteceu com Jesus. Ele é a primícia dos que dormem. A palavra de Deus nos diz. Tudo que acontecer ou vai acontecer conosco já aconteceu com Jesus. Tá? Então ele foi batizado e foi revestido de autoridade. Ah, mas ele não era Deus, ele precisava disso? Sim, precisava cumprir toda a agenda que ele veio cumprir como Messias. Tá? Quando ele diz aí, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Tinha que vir o Espírito do Senhor Jeová, lá em Isaías 61 já tinha essa promessa. Né? É uma das primeiras leituras que ele faz na sinagoga lá, quando lhe dão a palavra, e ele lê lá, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, aí tal. Ele acaba de fazer a leitura e diz, hoje se cumpre aqui esta palavra. Que coisa tremenda, você está num culto em que está se cumprindo uma profecia. Já pensou que coisa tremenda? Então, ele é, ele é uma pessoa da Trindade, tá bom? O Espírito Santo é uma pessoa como o Pai e o Filho. Uma pessoa é um ser vivo e consciente da própria existência. Então, o Espírito Santo ele sabe da sua existência porque ele é uma pessoa. E que conscientemente pensa, tem vontade, atua. E a Bíblia descreve o Espírito Santo com todas essas características. Ah, mas será que o Espírito Santo de Deus tem inteligência? Tem sim, claro que tem. Ele é um ser dotado de inteligência. Né? Ele tem vontade. Mesmo quando os discípulos foram lá para escolher quem eram os diáconos, né? O Espírito escolheu lá o substituto também dos discípulos, né? Dos Judas. Claro que tem algumas regras a serem obedecidas, mas foi tudo na direção do Espírito Santo. Né? O Espírito Santo de Deus também entristece, né? Não entristeçais o Espírito Santo. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, o Espírito Santo de Deus ele se entristece, né? Além disso, o fato dele operar os dons espirituais, repartindo particularmente a cada um como quer, está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, né? Versículo 11. Ele revela também a vontade, é uma das suas faculdades, a vontade dele. Por fim, ele dá provas de possuir personalidade por meio da ação. Só um ser pessoal pode agir no homem, né? Ele pode ensinar, e ele vos ensinará todas as coisas, lá em 14, 26, né? A palavra consolador também significa aquele que está do lado, como nós lemos lá em João 14, 16. Viria o Pai e mandará outro consolador. Lá no 26, no mesmo capítulo 14 de João, Jesus vai dizer, ele vos ensinará, mas só pode ensinar quem tem consciência de si mesmo, que seja uma pessoa. Não é verdade? Ele vos guiará, né? Ele intercede por nós. Romanos 8 fala que muitas vezes nós não sabemos como pedir, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Romanos 8 e 26. Também fala por nós, né? 2 Pedro 1, 21. Depois vocês leiam esses versículos todos, tá? Está na apostilinha de vocês aí. Os atributos do Espírito Santo. Pedro, ao acusar Ananias de haver mentido ao Espírito Santo, acrescentou, não mentistes aos homens, mas a Deus. Essa é aquela passagem lá de Atos 5, quando Ananias e Safira venderam uma propriedade por um preço, pegaram e mentiram para os apóstolos que tinham vendido por outro preço e deram o dízimo menor do que deveria. Eles não precisavam fazer isso, né? Porque não é por imposição que a gente faz essas coisas, as nossas ofertas, nossos dízimos. A gente faz isso por amor. E o apóstolo Pedro mesmo fala isso, vocês não precisavam fazer isso. Se vocês vendessem, pegassem, o dinheiro não era de vocês, você faria o que vocês quisessem. Ninguém é obrigado a fazer, não. Mas vocês não mentiram para nós. Então, houve má fé da parte deles. Né?
Vocês mentiram a nós, vocês não mentiram a nós, mas vocês mentiram ao Espírito Santo de Deus. Qual foi a consequência que eles pagaram? Primeiro morreu o marido, depois morreu a esposa, né? Coisa triste isso. Então, alguns atributos. Primeiro, a sua onisciência, né? Então, nós vemos aqui que ele mentiu, não mentiu aos homens, mas mentiu ao Espírito Santo. Outra, a eternidade do Espírito Santo, ela é destacada em Hebreus 9,14, né? Para onde me irei do teu Espírito, lá também no Salmo 139, e para onde me irei da tua face? Não tem de onde nós possamos esconder da pessoa do Espírito Santo, né? Não tem lugar onde nós possamos nos esconder. E lá no Salmo 139 é bem interessante que vai dizer: ainda que eu tome as asas da alva, que faça lá no céu minha morada, lá tu habitas, se eu for lá nas trevas, tu também estás. Não tem lugar onde eu possa me esconder do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito é Deus. Ok? Um poderoso testemunho da sua onipresença, né? Essa passagem que nós lemos, né? Da onde fugirei da sua face. A sua onisciência foi afirmada por Jesus também, né? Jesus falou. Você sabe quando aquele momento que Jesus cura aquele rapaz paralítico que foi descido, fizeram um buraco no telhado, se lembra? E aí desce aquele paralítico, 4 amigos o colocam no meio da reunião que Jesus estava. Jesus olha para aquele paralítico e diz: perdoados estão os teus pecados, né? Jesus, na sua onisciência, sabia que aquele rapaz ali estava. Quem é que não tem pecado, né? Mas Jesus perdoa os pecados, que era o mais importante para aquele homem: ser perdoado os pecados e ser salvo. Só que tinha alguns religiosos ali, quem sabe doutores da lei ou fariseus, que não falaram, mas eles pensaram, né? Pensaram consigo mesmos, eles raciocinaram, né? Algo da mente, eles pensaram assim: quem é esse aí que perdoa pecado? E Jesus leu o pensamento. Leu não, essa palavra é muito mística, né? Leu, né? Da ideia de telepatia. Não foi isso. O Senhor discerniu o que eles pensaram, porque ele é onisciente, ele sabe o que passa na mente do homem. E disse assim: por que arrazoais assim no vosso coração? Em outras palavras, Jesus diz: por que vocês estão pensando isso? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado? Eu te digo, paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Então veja só, o Espírito Santo de Deus que estava em Jesus, ele é onisciente, né? O Espírito Santo também possui outros atributos que fazem parte da essência divina, como santidade, né? Também, qual outro? Sabedoria, está lá no Isaías 40:13. Vida, espírito de vida, Romanos 8:2. E verdade, né? Primeira Epístola de João 5:6. O Espírito Santo de Deus também tem alguns títulos, a exemplo do Pai e do Filho. O Espírito Santo pode também ser conhecido pelos seus nomes e títulos. Então, o Espírito Santo de Deus, a Bíblia lhe dá alguns nomes e alguns títulos. Então, nós vamos ver aqui, é bem interessante isso daqui, porque tem muito a ver com a natureza do Espírito Santo. Um nome e um título, ele acompanha a natureza, ele acompanha a característica da pessoa, a personalidade da pessoa. Encontramos vários deles no Novo Testamento, alguns dos quais relacionamos abaixo. Está na página 37 da apostila de vocês, se quiserem acompanhar. O primeiro é consolador, né? Enviarei um outro consolador, ajudador. Tanto é que a palavra que é traduzida do grego para consolador é parácleto. Parácleto. Parácleto significa aquele que é colocado ao lado para nos ajudar, para nos auxiliar. É traduzido também como advogado. Então a palavra também parácleto, ela pode ser usada para advogado. E o advogado faz exatamente isso. Ele nos ajuda diante de um processo criminal, de julgamento, ele está ao nosso lado. Então, ele é o nosso advogado. É bem verdade que Jesus é o nosso advogado. Né? A Epístola de João nos fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Jesus é o nosso advogado, mas o Espírito Santo de Deus também. Ele é o substituto de Jesus, ele está ao nosso lado para nos auxiliar. Ele é aquele que foi colocado, é o nosso paráclito, foi colocado para estar ao nosso lado, para nos ajudar.
Também é chamado de espírito de glória. Né? Ele nos capacita a glorificar a Deus no sofrimento. Então, se não fosse a presença bendita do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, irmãos, nós não conseguiríamos vencer essas tentações, não. Se não fosse Ele nos confortando, nos direcionando, nos alertando, nos exortando, nós estaríamos perdidos. Não é? O Espírito de graça também, Hebreus 10, 29, né, ele concede graça aos filhos de Deus, desculpe, ou a graça que pode ser Ele próprio. Espírito da verdade, como Deus, ele representa a fonte de toda a verdade e também revela ao ser humano. Então, se ele é Deus, ele é a fonte da verdade, porque Jesus falava: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Né? Então, a palavra de Deus é a verdade. E o que é a palavra de Deus? O que é o espírito da palavra de Deus? É o Espírito Santo de Deus. É ele que está, vamos dizer assim, a palavra ela está imersa no Espírito. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Olha aí. Então, a palavra de Deus, quando ela vem ungida, besuntada com a unção do Espírito. E se a palavra que Jesus fala é espírito e vida, o contrário é verdadeiro. A palavra do inimigo é espírito e morte. Você veja que as pessoas que se voltam para mensagens, para leituras que não têm um cunho do Espírito Santo de Deus, não tem um cunho espiritual para as coisas de Deus, o nosso Deus, e elas começam a ler livros ocultistas, assistir filmes de bruxaria, é uma palavra que também ela está, não vou dizer ungida, mas ela está embebida num espírito maligno e vai ser portadora de morte. Viu? Então, se Jesus está dizendo que as palavras que ele diz são espírito e vida, a palavra do inimigo só pode ser o contrário, espírito e morte. Não tem como. E a gente vê aqui, a Bíblia diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Não é o diabo que a palavra diz que vem. Mas quem que é o ladrão? É o que entra é o que não entra pela porta, ele entra por outra parte, o contexto de João 10. Né? Quem é que não entra pela porta? Ladrão e salteador, é uma pessoa que não quer o meu bem nem o teu. Tá? Então, embora não se diga que é o diabo que veio roubar, matar e destruir, mas é o ladrão. E quem é o ladrão? Né? Aí cada um tire a sua conclusão. Então, ele é o espírito de verdade. Outra palavra que a Bíblia atribui ao espírito é espírito de sabedoria e de revelação. Provérbios 8 fala sobre a sabedoria, né? Que ela era aluna do Senhor. Você já pensou? Deus não é sábio, né? Ele é o pai da sabedoria. Tanto é que a sabedoria diz que aprendeu com ele. Está lá em Provérbios capítulo 8, diz que ela era aluna dele, se deleitava a cada dia nos seus ensinamentos. Que coisa tremenda, né? Depois você leia lá Provérbios 8. Espírito de sabedoria, ele nos concede sabedoria e revela as verdades divinas. Efésios 1:17. Espírito de santificação, é ele que nos santifica, né? Romanos 1:4. É o Espírito que nos purifica, que nos santifica. Também é o Espírito de vida, ele nos dá vida em Jesus Cristo, né? Romanos 8:2. Espírito Santo da promessa, então ele foi prometido e também anuncia e cumpre a promessa de Cristo, Efésios 1:13. A Bíblia também apresenta alguns símbolos que estão relacionados à pessoa bendita do Espírito Santo. Então vamos ver alguns símbolos. O que são símbolos? Agora falando sobre uma tipologia, né? Nós vamos entrar agora na parte de tipologia. São tipos e símbolos e figuras que representam o Espírito Santo de Deus. Símbolos oferecem imagens concretas de coisas abstratas, olha só, né? Facilitando a compreensão de conceitos e realidades intangíveis. Por essa razão, o Espírito Santo é representado por alguns símbolos nas Escrituras. Então, como está bem dito aqui, os símbolos oferecem imagens concretas de coisa abstrata. Então, como é que eu vou exemplificar algo que é abstrato? Me lembro quando eu estava na escola, no primário, e a professora nos ensinava lá no primário o que era substantivo concreto e abstrato. Aí, quando era criança, uma coisa que fiquei gravada até hoje, né?
olha que faz tempo, eu já estou com 58 anos, ela dizia assim, concreto é aquilo que a gente pega na mão, e abstrato é aquilo que não conseguimos pegar. Né? Então é uma forma bem lúdica, bem infantil da gente gravar, mas que é bem compreensível para nós. Então, como que eu vou explicar alguma coisa que eu não pego, né? Como é que eu vou exemplificar isso de forma concreta? Como é que eu vou dar substância a algo etéreo, né? Etéreo que não tem uma substância definida. Então, a melhor forma é a gente usar exemplos, símbolos, né? Então, olha só, o Espírito Santo ele é tipificado, ele é simbolizado, né, como água. Jesus declarou a respeito do Espírito Santo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,38. Né? Também versículo 39. A água é indispensável para a manutenção da vida. De igual modo, sem as águas vivas do Espírito Santo, a nossa vida espiritual não demoraria a murchar. E a gente vê Jesus também falando com a mulher samaritana, né? Quando ele pede água para aquela mulher, naquele poço de águas materiais, né? Uma água H2O, e ela já olha para ele, você é judeu, já começa a colocar um monte de barreiras para não dar água para ele, e ela fala, como é que você, sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana, porque eles não se falavam, por causa de um contexto histórico, já de 700 anos antes daquele tempo ali. E Jesus vai falar, olha, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você lhe pediria, quer dizer, eu estou te pedindo desta água aí que se eu beber, daqui a pouco eu vou ter sede. Mas se você soubesse quem é que está falando com você, você lhe pediria, ele te daria água viva. Né? Aí a mulher começa já a entrar no mistério da conversa. Ela fala, mas quem é você? Ah, o poço é fundo, você não tem como tirar. Você, por acaso, é mais importante do que o nosso pai Jacó? Né? Aí começa a conversa até que chega na parte de espírito, de adoração. Então você veja só que o Espírito Santo de Deus, ele é representado como água, e a água é um elemento que é essencial para a nossa vida. Existe aí, acho que foi o tempo máximo que uma pessoa conseguiu ficar sem água, foi 5, 7 dias, acho que é o máximo, mas geralmente 3 dias a pessoa não já começa a entrar em estado de desidratação, né? Principalmente se for num alto mar, aí, debaixo de sol, né? É perigosíssimo a falta d'água. Então, é um elemento que nós precisamos muito. O nosso corpo ele é constituído aproximadamente de 70% de água, água no sentido líquido, né? O sangue, alguns líquidos que nós temos, né? Humores, que chama de humores, né? Que nós temos no nosso organismo, secreções, né? Líquidos. Então, praticamente 70% do nosso peso é de líquido, é água. Então, nós precisamos tomar água sempre. Então, assim, Jesus está fazendo essa comparação. Né? Então, a água, assim como ela é indispensável, né? Ele vai dizer, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva. Não é um rio de água que a gente bebe e daqui a pouco tem sede, mas é um rio que dá vida, não só para mim, mas para aqueles que me ouvem. Né? Uma fonte, ela não sacia a si mesma. Jesus está dizendo aqui uma fonte que salta, uma fonte, um rio de água viva que vai correr de dentro de nós, uma vez que vai satisfazer a minha sede, vai satisfazer a sede de outros. Então, é um rio que sai de mim. Sai para quê? Para outros. Então, esse é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é me salvar para que eu possa, através dessa palavra, salvar a outros. Não eu salvar, né? A pregação deste Evangelho que salva. Salvar outras pessoas. Pela manifestação do Espírito Santo. Deus. Porque quando a gente prega o Evangelho, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então veja como é que o Espírito Santo de Deus está atrelado, completamente unido à pregação do Evangelho. De igual modo, sem as águas vivas do Espírito Santo, a nossa vida espiritual não demoraria a murchar. Claro, né?
A pessoa que se deleita na lei, na Torá de Yahvé, e nela medita de dia e de noite, é como a árvore plantada junto aos ribeiros de água. Isso aí é o Salmo 1, versículo 1, né? Versículo 3, desculpe. Quando diz lá, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Aí, se ele, bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, o que, que vai acontecer? Qual é o resultado disso? Ele vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Uma coisa é uma pessoa estar plantada no deserto, outra está plantada na beira do rio. As raízes dessa árvore nunca vão secar, porque ela está nas margens desse rio. E sempre tudo que ela produz, tudo que ela foi chamada para produzir, ela vai produzir, porque ela está num lugar propício para a produção, que é as margens do rio. Assim é aquele que também lê a palavra, que medita na palavra, que entender o Evangelho, que vive o Evangelho, não é somente um ouvinte esquecido ou um professor, como eu estou aqui, que fala e esquece o que está falando, o que já falou, mas que nós venhamos a ouvir e botar em prática, para que sejamos como essa árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que vai dar o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, tudo quanto foi chamado para fazer, prosperará naquilo para que foi chamado para fazer. Promessa tremenda essa, meus irmãos. Por essa daí é bênção de Deus para a nossa vida. O Espírito da verdade flui da palavra como águas vivas, que sustentam e refrigeram o crente e o revestem de poder. Então, o Espírito que flui quando a gente fala, entenda, quando a gente está pregando o Evangelho, ou você está pregando a palavra de Deus lá na tua igreja, lá, ou você está ensinando na escola bíblica dominical, naquele momento não é a minha palavra que está sendo falada, embora que seja eu que esteja articulando aquelas palavras, aqueles vernáculos, né, vamos dizer assim, mas esta palavra ela está besuntada, ela está ungida no poder do Espírito Santo de Deus. Eu e você, quando a gente prega, a gente fala, olha a responsabilidade que nós temos. Então não é por aquilo que nós preparamos, claro, nós devemos preparar a mensagem, devemos nos separar, devemos orar ao Senhor, pedir direção, jejuar, faça aquilo que está ao seu alcance. Uma vez fazendo isso, quando a gente prega, o efeito que vai ter aquilo, olha, preguei ontem, o Jesus batizou 10 com o Espírito Santo, 20 se aceitaram a Jesus, houve 30 decisões. Amém, a glória é do Senhor. Eu só fui apenas um veículo, a glória é de Deus, sempre de Deus, ok? Então o Espírito de verdade, ele flui através da palavra. As pessoas, quando a gente fala na unção do Espírito, e a gente está pregando a palavra, você pode fazer esse teste, você que é um pregador, que é um professor, quando você está falando uma palavra séria e você olha nos olhos daqueles que estão te ouvindo, eles não conseguem olhar para você, porque a gente fala com autoridade. Agora tem que viver o que fala. Temos que viver o que estamos falando, estamos ensinando. Porque uma coisa é você viver o que você fala, outra coisa é ser propaganda enganosa. Quando Jesus pregava, a Bíblia diz, lá em Marcos capítulo 1, quando Jesus estava pregando na sinagoga, e quando durante a pregação, um inimigo lá, um demônio se manifestou numa pessoa, e Jesus expulsou aquele demônio, e as pessoas que estavam ali disseram, que doutrina nova é esta? Então veja, Jesus estava usando a mesma palavra que os doutores da lei ensinavam lá, que os escribas ensinavam, que os fariseus ensinavam na sinagoga. Só que naquele dia que aconteceu aquele milagre dentro da sinagoga, as próprias pessoas viram que, embora fosse a mesma palavra, mas tinha alguma coisa diferente ali. E eles disseram, mas que doutrina nova, nova, preste atenção nos detalhes, que doutrina nova, não era nova, eram eles que não estavam fazendo a coisa certa, eram os líderes religiosos que estavam fora do propósito de Deus, a doutrina era a mesma. Então o que faz a diferença, meu irmão, não é o que se está falando, porque a palavra era a mesma, e agora é quem está falando. Aí vai dizer lá, Jesus não falava como os escribas e fariseus, mas ensinava como quem tinha autoridade. E como é que alguém ensina como quem tem autoridade?
A pessoa que ensina como quem tem autoridade é aquela pessoa que vive o que fala. Aqueles doutores da lei, eles falavam, de repente, a mesma coisa que Jesus estava falando. Só que Jesus vivia o que ele pregava. E aqueles doutores da lei, quando saíam da sinagoga, eles tinham uma vida completamente desregrada e as pessoas conheciam. Eles eram hipócritas, eles eram sepulcros caiados, eles eram mentirosos, eram propaganda enganosa. E aqueles que os ouviam sabiam muito bem disso. E eles também conheciam a Jesus. E via que o que Jesus era dentro da sinagoga, ele era fora da sinagoga. Houve um momento que Jesus disse, em outra passagem, quem de vocês me convence de pecado? Vocês estão me acusando, me mostra um pecado que eu tenha cometido. Ninguém conseguia convencer Jesus, porque Hebreus vai dizer, ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. E Jesus não é porque Jesus não tinha condições de pecar. Ele escolheu não pecar. Tá? Ele escolheu, era a carne, Jesus também. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas ele foi tentado também como nós somos. Só a diferença é que ele escolheu não pecar. Ele escolheu não pecar. Então a água é um símbolo do Espírito Santo. Você se lembra também quando Nicodemos, um doutor da lei, foi procurar Jesus? Nicodemos é uma pessoa que eu admiro muito. Nicodemos, um religioso que passou a vida inteira aprendendo a lei. Mas Nicodemos era aquele tipo de pessoa que sempre questionava. E quantos de nós, eu acredito que você também, mesmo na igreja, você já não se questionou aquele tipo de pensamento, poxa, mas será que é isso aqui mesmo que eu estou fazendo que é o certo? Será que é isso aqui é certo? É isso aqui mesmo que Jesus quer que eu faça? E Nicodemos era esse. Não estou dizendo que a gente está na igreja e estamos fazendo a coisa errada, né? Na igreja nós sabemos que o evangelho é a verdade. Mas todos nós temos o direito de nos questionarmos às vezes, né? E Nicodemos era um homem sério, religioso, um homem de bem, né? E se não fosse assim, Jesus teria dito na cara dele. Ele foi procurar Jesus porque ele tinha alguma coisa que estava tirando a paz dele. Ele sabia que, como um bom judeu que ele era, ele sabia que o Messias haveria de se manifestar. E ele viu que os milagres que Jesus estava fazendo eram um exemplo de que o Messias realmente já tinha chegado. Só que os outros não receberam, entenderam, né, que Jesus era o Messias, sim. Tanto é que o próprio Nicodemos vai dizer: olha, nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não fosse com ele. Nós quem? Ele estava falando em nome do Sinédrio, que era aqueles 71 anciãos lá, que eram tipo um tribunal, um Supremo Tribunal Federal, religioso, judaico, né? Que tinham a decisão de vida e morte lá, da época lá de Jesus. Mas ele é um daqueles, como outros tiveram também, mas ele é um que está destacado, inclusive João é o único lugar que fala dele, né? Ele procura Jesus de noite para tirar essa angústia do coração dele, essa coisa que estava tirando a paz dele. E ele foi de noite, provavelmente, não sei se para não ser visto ou porque ele tinha mais a fazer, e segundo alguns estudiosos dizem que ele era um homem muito ocupado. Mas enfim, certo é que ele procurou Jesus a sós. E ele faz aquela pergunta, né, mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que está faltando para mim? Né? Como é que eu preciso fazer para tapar esse vazio? Essa pergunta dele tem muitos aspectos, né? Jesus falou assim a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Nascer de novo. E o Nicodemos, como um bom mestre, ele começou a pensar, poxa, nascer de novo, nascer de novo. Jesus vai continuando dizendo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Aí, nascer da água, nós estamos falando que um dos exemplos dos símbolos do Espírito é a água. Né? Um dos. Quando Jesus fala com Nicodemos, e aquele que não nascer de novo não pode ver, e quem não for gerado da água e do Espírito não pode entrar. Amados, olha, não é pecado a gente imaginar o que Jesus está. Jesus está usando dois elementos: água e Espírito. Água e Espírito.
Você já percebeu que para haver vida precisa também de dois elementos? Espermatozoide e óvulo. A mulher doa o espermatozoide e o homem doa a semente, que é o esperma. Esperma no grego é semente, né? Quando esses dois se unem, há um milagre que acontece por uma questão que só a natureza de Deus pode explicar. Aquele óvulo é totalmente rodeado de espermatozoides e tem uma portinha minúscula que se abre do óvulo e somente um, ou às vezes mais de um, quando né, tem gêmeos, né? Espermatozoides conseguem entrar. Parece que a fração é mais ou menos 1 em cada 4 trilhões. Você já pensou, rapaz? Você que está me ouvindo aí, você é um bem-aventurado. Você venceu mais de 1 trilhão de concorrentes para nascer. Eu também, né? Então, por questões miraculosas, esse óvulo se abre e entra o esperma e ali começa um processo de divisão celular até que se forma ali um zigoto, né? Daquele zigoto se forma um feto e do feto aquela criancinha vai crescendo, né? E até que se forma um ser humano ali, uma vida nova. E Jesus está falando para Nicodemos, ou Nicodemos, ele não disse isso, mas como ele era um doutor da lei, ele sabia muito bem o que Jesus está querendo dizer. Assim como no processo criativo do homem, no processo geracional, o espermatozoide precisa se encontrar com o óvulo para ter uma coisa nova. Você, Nicodemos, precisa ter um encontro, deixar nascer em você. Você já foi desperto, Nicodemos. Agora você precisa deixar que essa água e que esta palavra, né, que é a palavra, e que o Espírito Santo de Deus se una com essa palavra que eu estou ensinando para você aqui agora, Nicodemos. Eu não estou falando para você esquecer da lei que você teve. Você vai aplicar toda aquela lei que você aprendeu, toda aquela expectativa messiânica em mim. E quando você aplicar essa sua fé, expectativa messiânica, tudo aquilo que você sabe da lei, na palavra, junto com o Espírito Santo de Deus que está te esclarecendo, isso vai gerar em você, Nicodemos, uma coisa nova, e aí você vai poder entrar no reino. Porque uma coisa é ver, aquele que nascer de novo pode ver, né? E aquele que é gerado, ele entra no reino. Existem muitas pessoas que só conseguem ver o reino, mas não conseguem entrar, porque não se deixam gerar pela água e pelo Espírito. E a nossa aula é uma aula muito profunda, né, que fala do Espírito Santo. Você que está me ouvindo aí, dê uma oportunidade para o Espírito Santo de Deus gerar algo novo em você. Nós sempre temos alguma coisa nova a ser gerada dentro de nós. Nós temos conceitos velhos a serem mudados, né? Porque o evangelho demanda nós nos desfazermos das talhas velhas lá da boda de Caná, lembra? Que Jesus teve que tirar aquelas talhas do lugar e botar vinho novo, olha só. Talhas de purificação da lei, eles usavam aquelas águas para se purificar, lembra das bodas de Caná, que eram 6, né? E não era a Bíblia que mandava fazer isso não, tá? Isso era a tradição judaica, né? A tradição dos pais, que eram muito fixados com essa coisa de purificação, tinha que se purificar. E bastava uma talha daquela na porta de casa. E nesse casamento tinham 6, imagina o estresse, né? O surto que tinha naquela família ali de tanta fixação com o negócio de limpeza. Eles não saíam de casa e não entravam sem se purificar naquelas águas, porque eles achavam que o que purificava o homem era aquela água, aquela lavagem exterior. E Jesus pega exatamente essas talhas que devia ter ali, só um fundinho daquela água que tinha sobrado da purificação, que eram águas imundas. Só para você entender, essas talhas que fala lá em João capítulo 2, das bodas de Caná, elas eram tão grandes, elas cabiam de 2 a 3 metretas, a cada talha daquela caberia mais ou menos 120 litros d'água. E existiam judeus que eles eram tão fixados com essa coisa da purificação, que alguns entravam nessas talhas e se lavavam dentro dela, lavava tudo, até aquilo que você está imaginando. E Jesus pega essa água,
o restinho dela que tinha ainda, com certeza tinha uma laminha no fundo, manda encher de água, e é dessas águas aí, desse resto misturado com a água nova, que ele transforma em vinho. Essas talhas então são tiradas dali e ele começa a distribuir um vinho novo naquela festa. Então o evangelho, meus irmãos, ele, para existir evangelho, tem que existir um rompimento com coisa velha. Não se coloca vinho novo em odre velho. Jesus falou isso. E os judeus, eles vinham com aquele odre velho da lei, tem que ser assim, a salvação é por aquilo que eu faço, é na obediência da lei. E o apóstolo Paulo depois vai dizer, a lei não salva ninguém. O Martinho Lutero sofreu por muito tempo achando que era por aquilo que ele fazia. Ele se trancava no quartinho lá, fazendo as suas vigílias e se autoflagelava, pegava um chicotinho e ficava se chicoteando, porque quanto mais ele queria se afastar do pecado, mais coisas ruins ele pensava, até o dia que ele leu lá em Romanos, o justo viverá da fé. Então é pela fé que nós somos libertos do mal. E só pode ser liberto desse mal aquele que se deixou gerar pela manifestação da água, que é a palavra, com o Espírito. Quando essa água ela se entrelaça com o Espírito dentro de nós, é gerado dentro de nós uma nova criatura. E o apóstolo Paulo fala sobre isso em Gálatas, porque os judeus ficavam se jactando, ficavam se gabando de ter circuncisão. Ah, eu sou circuncidado. Aí os crentes que não eram circuncidados ficavam se gabando, nós não somos circuncidados. Aí eles vão falar, vamos parar de brincadeira? O ser circuncidado não significa nada. Nem o ser incircuncidado também não significa absolutamente nada. Mas o sim, ser nova criatura. E como é que se nasce essa nova criatura? Como que essa nova criatura é gerada dentro de nós? Através desse desenvolver da água e do Espírito que é gerado dentro do pastor Taranto, o novo Taranto. O velho já morreu, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, o que é que faz ser novo dentro da minha vida? É a manifestação do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele é água. Eu queria ter tempo para falar mais sobre a água, né? Mas vamos seguir. O Espírito Santo de Deus também ele é comparado com fogo. Eita, fogo é bom, né? A pessoa do Espírito Santo é também simbolizada pelo fogo. A sua descida à terra no dia de Pentecostes foi assinalada por línguas repartidas como de fogo, Atos 2 e 3. Não vamos nos esquecer que lá no livro de Êxodo, quando o tabernáculo foi inaugurado, o primeiro fogo que veio sobre o altar foi do céu. E aquele fogo não podia deixar apagar. Por isso que lá em Levítico 7, 13, se a memória não, 13, 7, Levítico 7, eu acho, né? É 13, 7, uma coisa, 13, 7 ou 7, 13, não estou lembrando agora bem. Diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Que fogo é esse? É aquele fogo que Deus derramou lá no altar. Que altar? O altar de sacrifício. Todos os outros fogos de dentro do tabernáculo, né, que era aquele lugar que Deus se manifestava, o fogo das lâmpadas, o fogo do incensário, o fogo de tudo que era utilizado tinha que ser tirado desse fogo que Deus acendeu. E assim que eles iam para o acampamento, desmontavam o acampamento e iam para outro lugar, alguém tinha que levar uma brasa daquele fogo. Não podia acender outro fogo. Tanto é que no mesmo dia que Deus mandou esse fogo, os dois filhos de Arão quiseram fazer lá uma performance, né? E fazer um fogo diferente também, porque eles acharam bonito o fogo caiu do céu. Aí o Nadab e Abiú disseram, vamos fazer também um foguinho aqui. Só que eles fizeram um fogo estranho. E o que aconteceu com eles? Diz a tradição judaica que eles foram queimados de dentro para fora. Ficaram aqueles dois rapazes mortos, carbonizados, porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. Meus irmãos, fogo, fogo verdadeiro, é o fogo do Espírito Santo. Vamos tirar do nosso meio todo fogo estranho, abominável, que não traz alegria para o coração do Pai. Okay? Nós precisamos buscar esse fogo do Espírito Santo. E a fonte para vir esse fogo, irmãos, não é outra senão as Escrituras, o Evangelho do Senhor, também o Antigo Testamento. Né? Tem muito crente que não leu no Antigo Testamento. Eu não gosto de ler o Antigo Testamento porque não fala de Jesus. O quê? Não fala de Jesus? Gênesis e Apocalipse fala de Jesus, meu querido. Né? Jesus ele é como se fosse rosas
na beira do jardim de Gênesis e Apocalipse, né? Então, leia o Antigo Testamento também, porque faz parte da Bíblia. E também, quando Jesus diz, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, ele não está falando para ler o Novo Testamento, que nem existia. Ele está mandando ler o Antigo Testamento, que é o que testificava dele. Ele está falando para os judeus da época. Ele não está mandando ler Hebreus, ler Romanos, ler Mateus. Não, Mateus muito menos, porque o livro de Mateus foi escrito no ano 50. Né? O último livro da Bíblia foi escrito no ano 90. O primeiro livro da Bíblia, inclusive, foi o primeiro ou segundo Tessalonicenses, não me lembro agora. Foi bem antes até dos evangelhos. Então, quando Jesus está dizendo examinai as Escrituras, ele está mandando ver o Antigo Testamento. Né? Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Que Escritura que ele está falando? É o Antigo Testamento. Entendeu? Claro que hoje nós temos o Novo Testamento também, nós temos que ler também. Só estou dizendo que, historicamente falando, né, naquela época, quando Jesus disse, ele está falando do Antigo Testamento. Então, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Né? Assim disseram os nossos escritores aqui das epístolas. Né? Toda a Escritura ela é inspirada. Prosseguindo. João Batista certa vez anunciou que Jesus batizaria com seus seguidores com o Espírito Santo e com fogo, e acrescentou, em sua mão ele tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo, que nunca se apagará. Declaração que ressalta a purificação como principal aspecto desse símbolo. O Espírito Santo age como fogo purificador na vida do crente, por isso, o apóstolo recomenda que não o extinguemos, né? Não extingais o Espírito Santo de Deus. Outra coisa importante de se dizer é que esse texto aqui, inclusive, eu vos batizo com água, né, para o arrependimento, mas haverá de vir um que eu não sou digno de carregar as sandálias, disse João, este os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja, esse batizar com o Espírito Santo com fogo não significa ali só que Jesus vai precisar batizar com o Espírito Santo. Eu entendo também que pode ser assim. Mas também vos batizará com fogo, fala do juízo. Está falando de que esse Jesus aí, ele está batizando com água, mas vai vir o outro, que ele não é digno de carregar sandália, que é Jesus, vai batizar com o Espírito Santo, com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é uma coisa e fogo é outra. O fogo é o juízo no final dos tempos, né? Lá no final, quando todos vão ser julgados. Que o batismo significa também um juízo. Né? Nesse sentido aqui, significa um juízo que o Senhor Jesus vai trazer, porque ele veio como cordeiro, da próxima vez ele virá como um juiz. Nós sabemos muito bem disso, e Apocalipse fala, né? Lá naquele final dos tempos, lá, quando aqueles que morreram sem Cristo, que foram abertos livros e livros, e aqueles que não foram achados com seus nomes escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, enquanto há vida, há esperança. Não vamos negligenciar a nossa chamada, meus queridos. Esse pensamento de que uma vez salvo, salvo para sempre, isso aí não é bem assim. Tá? Nós somos salvos sim, e estamos salvos sim. Eu não creio numa salvação que se perca como alguém perde uma moedinha de 10 centavos. Não. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Guarda a tua coroa, né? Guarda para que ninguém roube a tua coroa. Aquele que for fiel até o fim, né? Vencerá. Então nós temos que ser fiéis até a morte. Dar-te ser fiel até a morte, a palavra de Deus, né? E o Senhor vai nos dar a coroa da vida. Que coroa da vida é essa? É a vida eterna. Então tem que ser fiel até a morte. Um crente pode perder a salvação, se ele for negligente, ele perde sim. Mas eu não acredito que se perca assim de qualquer maneira, né? Não é de qualquer maneira que se perca, não. Agora não podemos negligenciar. Se você por acaso entristeceu o Espírito Santo de Deus, o Senhor nosso Deus está sempre de braços abertos, pronto para recebê-lo. O nosso Deus é um Pai que sempre nos dá mais uma chance. Mas esse Jesus que batizou com o Espírito Santo, ele também vai batizar com fogo. Ele é um justo juiz. Tanto é que aquele grande dia do acerto de contas é chamado grande dia da ira do Senhor. Grande dia da ira
do Senhor. Então não vamos negligenciar, meus queridos, vamos ser fiéis até a morte. Ele vai nos dar a coroa da vida. Prosseguindo, essa aula vai ser dividida em duas, ok? Prosseguindo. Então, vamos falar agora sobre o óleo, né? O Espírito Santo de Deus como óleo. Desde épocas remotas, o óleo ou azeite é usado para ungir reis, sacerdotes e até profetas no ato de sua consagração. Jesus, pouco antes de anunciar o seu ministério, recebeu sobre si óleo divino, como testifica Pedro. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, está lá em Atos 10:38. O próprio Cristo já havia declarado: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então, esse ungio é um óleo, né? Um óleo de unção, no grego krió, que é o de onde vem Christos, né? Nós temos dois tipos de unção na Bíblia, né? Um é o krió, de onde vem o crino, de onde vem Christos, que é ungido de Deus. Se ungir rei, sacerdote, é uma palavra de unção, de autoridade, né? Nós temos uma outra palavra que é aleifo. Aleifo é fazer massagem, é aquela unção com massagem. E onde é que está escrito isso na Bíblia? Está lá em Tiago, quando diz assim: está alguém enfermo entre vós? Chame os presbíteros com óleo, que venham ungir vocês com óleo, né? E a oração de fé curará o doente. Então ali é porque tinha algumas enfermidades que os obreiros, lá, os presbíteros, ou pastores, ou ministros, a mesma coisa, ou bispos, né? A palavra é a mesma. Bispos, bispos, episcopos, presbíteros, ministros e pastor é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, significa a mesma coisa. Então, era um tipo de enfermidade que lá em Tiago está dizendo aleifo. Aleifo era uma enfermidade tipo um inchaço. Eles passavam óleo e passavam a mão. E lá em Tiago usa essa palavra. Se tiver alguém com enfermidade de inchaço, você passa a mão com óleo, tá? Ah, pastor Taranto, então quer dizer que ali a unção é só para quem está inchado? Ah, pelo texto dá a entender isso, porque a lei foi fazer massagem em quem está com inchaço. Ah, então quer dizer que eu não posso mais orar por enfermos com unção de óleo? Eu não estou falando isso. Se a pessoa quer que você ore com óleo, ore com óleo, passa óleo nele ali, né? Se for um varão, use no varão. Se for a varoa, ora pela varoa, né? Não vai ficar botando a mão em lugar que não deve, né? Não deveria nem estar falando isso aqui. Mas, como é aula, né? E nós estamos aprendendo. Então, ali, em Tiago, aleifo é unção, massagem, tá? Agora, a unção de rei, de Cristo, é unção de autoridade, de rei, de sacerdote, profeta, que eram ungidos também, né? Mas lá em Tiago é massagem para quem tinha inchaço. Mas se alguém está enfermo, se você quiser passar um óleo, passa. Bem, também os crentes recebem a unção do santo, 1 João 2,20. A exemplo do que ocorreu com Jesus, ela é que nos capacita para o serviço do Senhor. Então, já recebeis a unção dos santos e sabei tudo. Então, nós temos a unção do santo. Então, nós temos essa crino, né? Nós não somos Cristo, mas nós temos essa unção do Cristo, né? Porque nós somos cristãos, a palavra cristão significa cristinhos. Só que eu não perdoo o pecado de ninguém, né? Eu sou um seguidor de Cristo. Foi lá em Antioquia que os do caminho foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então eles foram chamados de cristinhos.